Fala aí pessoal, tudo certo? Hoje teve um derby, Palmeiras e Corinthians, um jogo muito pegado, com muita rivalidade, com muita história. E hoje o Palmeiras acabou se dando melhor, venceu por 2-0 e a gente vai fazer análise desse jogo. Bora lá. Bom, o jogo começou com os primeiros 20 minutos, o Palmeiras numa intensidade muito forte, coisa que o Abel gosta muito de fazer. Ele geralmente gosta de ter uma intensidade muito forte nos primeiros minutos para fazer um gol e depois se posicionar para jogar no contra-ataque. E nessa intensidade inicial, o Palmeiras conseguiu fazer 2 gols e mérito total do Palmeiras, porém, os corintianos também ficam com aquela sensação, né? Poxa, e se fosse o Hugo Souza no gol? Porque o Donelli que estava defendendo hoje, né? E principalmente o segundo gol, que foi de longa distância, talvez pudesse ter tido essa defesa, né? Talvez até mesmo no primeiro gol. Mas aqui nesse vídeo eu não vou trabalhar com o e se, eu vou falar com o fato consumado e o fato é que os gols aconteceram. Então o Corinthians teve que correr atrás do prejuízo durante a partida. Bom, dos 20 minutos até o final do primeiro tempo, foi um jogo muito truncado, muito faltoso, que o árbitro acabou distribuindo diversos amarelos. Eu até pensei que no segundo tempo algum dos times fosse ter algum jogador expulso, ou até mesmo os dois, mas acabou não tendo. Mas até o final do primeiro tempo foram distribuídos 10 cartões amarelos, sim, 10 cartões amarelos, sendo 5 para o Palmeiras, o sexto para o Abel, então totalizando 6, né? O Abel por reclamação, como sempre, e 4 para o Corinthians. Curioso é que, apesar de ter um número menor de cartões do que o Palmeiras, 3 dos 4 cartões recebidos pelo Corinthians foram absolutamente desnecessários, que foi o Martínez deixando o braço, o Memphis, que chutou a bola no gol quando o jogo estava parado, e o Yuri Alberto retardando o jogo do Everton, de recolocar a bola em campo. E isso atrapalha muito o Corinthians, porque ele já estava perdendo. Então tudo que ele não precisava era que o jogo parasse, que o jogo esfriasse, ele precisava que a bola rolasse para poder tentar diminuir a vantagem para 2-1 e depois tentar chegar no 2-2. E então acho que os jogadores do Corinthians eles acabaram sendo um pouco imaturos, deixando o calor do momento, que eles deviam estar na hora, influenciar nisso, apesar de serem jogadores experientes, né? De terem jogadores experientes no elenco, em jogo. Mas também o Everton teve um cartão bem bobo de sair peitando todo mundo ali na confusão, então alguns cartões, 4 dos 10 cartões foram bem infantis, mas de qualquer forma foi um primeiro tempo bem faltoso. E para o segundo tempo, o Abel substituiu o Fux pelo Giai, ao meu ver, por conta dele já estar amarelado e tentar minimizar uma expulsão. O Corinthians também fez 2 substituições. No caso do Corinthians, ele tirou, deixa eu ver aqui, o Bidu e o Ranieri, colocou o Hugo e o Romero. Acho que mais no sentido tático e por conta de cansaço também, eles não estavam amarelados. E o Palmeiras, antes do primeiro minuto, já meteu uma bola no travessão. E na minha cabeça vai ser pressão nos minutos iniciais de novo, e vai ser uma repetição do que aconteceu no primeiro tempo. Eu não sei se com gols, mas uma pressão inicial. Mas não, né? Acabou por aí, nesse primeiro momento, daí o jogo deu uma apaziguada, ainda teve mais 2 cartões amarelos, então totalizaram 12 cartões amarelos no jogo, né? Ainda teve um gol impedido do Vitor Roque, corretamente impedido, porque o Gomes ele participa do lance, então ele acaba atrapalhando o defensor do Corinthians e acaba depois a bola indo para o Estevam para fazer o cruzamento para o Vitor Roque. Mas, ao meu ver, o gol corretamente anulado. E depois uma boa notícia para o torcedor palmeirense é que o Paulinho estreou hoje, né? Então depois de muito tempo lesionado, ele entrou, e entrou bem. Então, quase fez 2 jogadas de gol. Uma, ele saiu cara a cara com o goleiro, mas acabou não fazendo gol. E outra, ele tentou dar um chute de longa distância, também bem perigoso. Então, ele entrou com fome, entrou bem.
E depois acabaram acontecendo algumas outras substituições. O Flaco Lopes entrou no lugar do Vitor Roque, também entrou no Corinthians o Hector Hernandes. E depois disso, o Palmeiras, o resultado disso do jogo mostra que o Palmeiras teve bola na trave, bola no travessão, pressão de jogo, um domínio do jogo, uma defesa muito sólida, e acho que foi merecedor do resultado. Poderia ter tido até um placar mais elástico, mas não aconteceu. Então acho que foi um resultado justo. E alguns fatores eles mostram o porquê talvez tenha acontecido esse placar, né? Um detalhe, no primeiro lance da partida, o Memphis, ele lança uma bola no campo do Palmeiras com total displicência, e no final do jogo, com uma cobrança de falta, ele tá de cabeça baixa, ele tá away do jogo, não sei se ele tá pensando no que ele devia estar pensando, mas a bola simplesmente bate nele, Palmeiras pega a bola, depois no final a jogada acaba sendo um chute do Felipe Anderson no gol. Mas isso mostra o total como o time do Corinthians não estava sincronizado, como estavam numa noite em que nada deu certo, em que eles viram que o Palmeiras foi bem superior e que o Memphis ele acaba que sendo um ponto bem negativo nessa partida, ao meu ver. Eu sei que ele tem crédito com a torcida corintiana, foi muito importante na conquista do título paulista, mas acabou o Paulista, né? Agora a gente tem o Campeonato Brasileiro, o Corinthians está disputando a Sul-Americana e a Copa do Brasil. E acho que o time do Corinthians ele precisa sair do momento paulista, festa, foi campeão, ok, mas o resto do ano vai ser o quê? O que vocês querem para a vida? Vocês querem disputar título? Vocês querem ficar no meio de tabela do Campeonato Brasileiro? Disputar uma Libertadores? Qual vai ser aonde o Corinthians quer chegar esse ano? Então é uma coisa que tanto a diretoria, o treinador, os jogadores, e eles precisam começar a pensar a respeito, porque o Paulista já acabou. E quanto ao Palmeiras, o Palmeiras tinha perdido o Campeonato Paulista para o Corinthians, começou estreando para o Botafogo com empate dentro de casa, a torcida estava revoltada e o time não estava jogando bem, quando ganhava também não estava jogando bem, e eu sempre falava, né, tenham calma, que o time é bom, os jogadores estão voltando. O Paulinho, por exemplo, começou hoje, deu uma estreia, foi bom. O Maurício ainda está lesionado, tem alguns jogadores que ainda vão voltar. E tá sendo feita toda uma preparação diferente, porque esse ano o Palmeiras tem um Super Mundial. Então, torcedor palmeirense, calma que com o tempo acho que o Palmeiras está no caminho certo. E uma observação importante também para fazer aqui é que uma atitude lamentável também da torcida do Palmeiras é que jogaram 2 vezes uma cabeça de galinha em campo. E claro que foi algo recíproco, porque no estádio do Corinthians jogaram uma cabeça de porco. Mas ambas as atitudes, tanto da cabeça de porco quanto a cabeça de galinha, são atitudes lamentáveis. Acho que rivalidade vai até um certo ponto. E acho desnecessário jogar a cabeça de um animal, mesmo que já morto, dentro de campo, até porque é um desrespeito com um ser, com o corpo dele. Então eu sou contra isso, sou radicalmente contra isso. Mas de qualquer forma, o clássico foi muito bacana, a torcida do Palmeiras vai ter um bom final de semana, do Corinthians nem tanto, mas o ano tá só começando e vamos lá. Abração, tchau, tchau.